pessoal, chegamos à sexta-feira, hoje é dia 30 de outubro, é o último dia de aula do mês de outubro, né? Amanhã é o último dia do mês, mas é sábado. Segunda-feira é feriado, então a gente só vai voltar a se encontrar na terça-feira, ok? Então vamos lá, hoje a gente tem aula de matemática e de português. O gabarito de português da aula passada, vou colocar na plataforma, ok? E a gente vai fazer a aula agora no vídeo do C3, páginas 64 a 71. Normalmente, esse início do capítulo, né, que é a parte de interpretação, eu deixo para vocês fazerem sozinhos. Mas, dessa vez, a gente vai trabalhar textos muito específicos. Então, a gente vai fazer junto no vídeo, tá? Acompanha no vídeo e a gente vai fazendo, vai lendo e eu vou deixando as respostas por conta de vocês. Depois a gente corrige, tá bom? Então, vamos lá. Na página 64, ele fala que o capítulo 2 vai falar sobre informando-se sobre pesquisas. Então, de que maneira que as pesquisas realizadas são informadas para as pessoas, né? Hoje em dia a gente tem muito contato com as pesquisas eleitorais. Né? Então falam, o candidato tal subiu, o candidato tal desceu, o candidato tal se manteve. Temos também as pesquisas sobre o Covid, quantidade de casos novos, quantidade de óbitos, quantidade de curados. Então, isso tudo é demonstrado através de textos específicos. E a gente vai estudar agora, tá? Então, vamos lá. Ponto de partida. Você já parou para pensar em como você se mantém informado sobre os mais diversos assuntos, incluindo os científicos? Que textos ajudam a acessar informações importantes no seu dia a dia? Observe os dois textos a seguir e converse com seus colegas, nesse caso não vai ser possível, né? Só no Meet, sobre as perguntas propostas. Então, o primeiro texto é esse informativo sobre cuidados básicos no passeio, saúde do viajante. Então, ele fala, ingira líquidos constantemente para evitar a desidratação, use repelentes quando houver necessidade, use roupas e calçados confortáveis, eles lhe darão segurança e proteção contra torções, picadas de inseto e acidentes com animais peçonhentos. Peçonhentos quer dizer que tem veneno, tá? Use protetor solar com fator de proteção adequado à cor de sua pele, de acordo com as orientações do fabricante. Mesmo em locais mais frios, sua pele ficará protegida dos raios solares. A radiação solar não tem nada a ver com a temperatura, tá, gente? É importante saber disso. Mesmo em dia nublado, a gente deve usar filtro solar porque a radiação solar passa pelas nuvens. Então, vamos lá. Para se proteger do sol, cubra-se com roupas apropriadas, utilize chapéu ou boné e óculos escuros. Evite a exposição direta ao sol entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Lave as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, principalmente antes de ingerir alimentos, após utilizar transportes públicos, visitar mercados ou locais com grande fluxo de pessoas. Que interessante essa informação. Ainda não existiu o Covid quando foi feito o livro. Viu que a gente falou lá na aula de ciências que higiene pessoal é importante para evitar qualquer problema, qualquer doença? Essa orientação é a mesma orientação que a gente dá com relação ao Covid. Lavar as mãos com frequência, antes das refeições, após utilizar transportes públicos, porque você bota a mão onde outras pessoas colocaram, né? Visitar mercados ou locais com grande fluxo de pessoas. É um cuidado de higiene básica, não só contra o Covid, tá? Então, isso aqui, esse texto, é um infográfico sobre cuidados básicos para viajantes. Vamos ver outro texto, texto 2, esse aqui. Cientistas criam um protetor solar sustentável à base de castanha de caju. Pesquisa descobriu que alguns compostos criados pelo resíduo da castanha tinham qualidade similar de absorção dos raios UV para ingredientes comerciais. Então, ele está dizendo aqui que foi descoberto, né? Isso é uma reportagem. Foi descoberto por cientistas que um componente da castanha de caju
tem propriedades de proteção contra os raios UV, que são os raios danosos, né, para a nossa pele. E aí a gente vai pensar nessas perguntas com relação à nossa família. Você e sua família costumam seguir algum dos cuidados descritos no texto 1 quando viajam ou fazem um passeio? Quer dizer, é pessoal, é de cada família. Aqui na minha família a gente costuma seguir aquelas recomendações. Por que é importante se manter informado sobre temas científicos e pesquisas realizadas? A gente está vendo muito isso agora. Por que é importante a gente se manter informado? Por exemplo, se alguém chegar para você hoje e falar assim, eu tenho aqui a vacina contra o Covid, você quer tomar? Você vai falar, não. Por quê? Porque você está sendo informado de que a pesquisa sobre a vacina do Covid ainda não acabou. Então, ainda não temos nenhuma vacina liberada. Isso está sendo informado através de reportagens, de artigos científicos, né? Então, se alguém aparecer dizendo que tem a vacina pronta para você tomar, você não vai tomar. A não ser que você tenha uma informação segura de um lugar, de uma entidade científica, tipo a Fundação Oswaldo Cruz, ou o Instituto Butantan, né, a OMS, de que aquela vacina foi aprovada. Caso contrário, você não vai tomar. Então, é importante você ter conhecimento das descobertas científicas, tá? Você já havia lido um texto informativo com imagens e ilustrações? Eu já. Acredito que vocês também. Onde você acha que eles são publicados? Gente, geralmente agora tudo é publicado na internet, né? Mas esse tipo de infográfico aqui também é comum a gente encontrar nos hotéis, né? Nas agências de viagem, onde você vai fazer o passeio. Em forma de panfleto, em forma de orientação, até na passagem, né? Eles colocam, tá? Que diferença você consegue perceber na forma de apresentação entre os textos apresentados? Então, a gente percebe que nesse texto existem informações chaves em cada quadradinho. É um infográfico. Ele dá informações rápidas e finais, não tem mais nada para ler depois disso, tá? Nesse texto, na verdade, é só a chamada, é a manchete e o subtítulo, né, da reportagem. Com certeza ainda vem uma reportagem aqui explicando tudo sobre isso. Então, isso aqui é só uma chamada, tá? Então, vamos lá. Nesse capítulo, você vai entrar em contato com infográficos, gráficos e tabelas, além de produzir relatórios de observação e pesquisa e apresentar trabalhos escolares. Além disso, você vai aprimorar o conhecimento da língua portuguesa, aprendendo sobre ortografia de palavras com C, com as letras C, 2 S e C cedilha, bem como as regras de acentuação de palavras proparoxítonas e paroxítonas. Coisas que a gente já estudou e que agora a gente vai ver, né? Novamente, mais esquematizado. Então, vamos lá. Os segredos do texto. Desvendando infográficos, gráficos e tabelas. No capítulo anterior, você conheceu a história de Marina, que viajou à praia durante as férias. As praias costumam ser lugares de muita diversão, quando aproveitados com segurança. Para informar os turistas sobre os atrativos de um lugar ou sobre seus pontos de atenção, os textos informativos são produzidos e podem circular em versão impressa ou digital. Leia os 2 infográficos a seguir e comente. As informações divulgadas são úteis para quem? Então, aqui, primeiro infográfico, qualidade das praias de Mongaguá, São Paulo. Então, ele mostra aqui a bandeirinha verde, onde a praia está permitida, e a bandeirinha vermelha, onde a praia está imprópria, né? Verde própria e vermelha imprópria, certo? É um infográfico do litoral de São Paulo, tá? No outro infográfico, cuidados na exposição ao sol. A radiação solar, entre os raios emitidos pelo sol, estão os UVA e os UVB, que não podem ser vistos a olho nu, e os raios visíveis. Todos apresentam riscos à saúde.
Por isso é preciso cautela nos banhos de sol. O filtro solar é capaz de proteger a pele dos raios UVA e UVB, mas não protege contra os raios visíveis. Hora de tomar sol. Devemos evitar a exposição nos horários entre 10 e 16 horas. Bronzeados e queimaduras. Os raios UVB causam vermelhidões na pele após a exposição ao sol. E os raios UVA são responsáveis pelo bronzeado, mas também pelo envelhecimento e pelo câncer de pele. Bloqueios físicos são, por exemplo, roupas, bonés, óculos escuros e guarda-sóis, que são os únicos capazes de bloquear os raios visíveis. Sendo que não é porque você está embaixo do guarda-sol que você não vai ser atingido. Porque se você estiver na praia e tiver um guarda-sol, o raio ele bate na areia e reflete em você. Então você recebe menos quantidade, mas recebe, tá? Bom, a pergunta é, para quem ele serve? Para os banhistas, né? No primeiro caso, para os banhistas que vão a São Paulo. E no segundo caso, para qualquer tipo de banhista ou de frequentador da praia, certo? A exposição prolongada ao sol. Fora dos horários recomendados e sem proteção, pode fazer mal à saúde e provocar o aparecimento de manchas, queimaduras e até problemas mais sérios, como o câncer de pele. Por isso é importante evitar se expor ao sol entre as 10 e as 16 horas e usar sempre um protetor solar adequado ao tipo de pele. Então a gente vai ver aqui, olhando esses dois infográficos, né? Que é esse aqui e esse aqui. Estamos falando sobre esses dois, tá? Qual é o tema de cada um? Já falamos. Fazer um resumo das informações que você conseguiu extrair a partir da análise dos dois infográficos. Então, o que o primeiro infográfico informa e o que o segundo infográfico informa, tá? O infográfico 1 apresenta informações referentes a um período específico, que são atualizadas frequentemente conforme a data do material analisado na pesquisa. A que período de pesquisa corresponde esse infográfico? Então tá aqui, ó, tá escrito aqui em branco no finalzinho do quadro, tá? Que semelhanças e diferenças você pode observar entre os dois infográficos? Então, eu quero que vocês analisem quais as semelhanças e quais as diferenças, certo? Semelhança é o que é igual, diferença é o que é diferente, tá? Aí vem o nosso amigo, o retângulo lilás. Vamos lá. O infográfico é um gênero textual que combina textos verbais breves, ou seja, curtos, e dados numéricos e elementos imagéticos, ou seja, desenhos, imagens, com forte apelo visual, como ilustrações, ícones, fotografias e diagramas. Normalmente, os infográficos acompanham notícias, reportagens, artigos e outros textos informativos, complementando-os e apresentando informações que merecem destaque de maneira imediata e objetiva. Então, o infográfico é aquele que você olha e entende. Você não precisa ficar lá lendo para entender. Você olhou, você já entendeu do que se trata, tá? O infográfico também pode aparecer em folhetos de propaganda e campanhas de conscientização, entre outros suportes impressos ou digitais, acompanhando outro texto ou de maneira independente. Então, aí vem o número 6. Além dos cuidados na exposição ao sol, que outras medidas são necessárias para manter a segurança em uma visita à praia? Então, eu quero saber de vocês. Além de passar protetor solar, usar chapéu, óculos, guarda-sol, o que mais a gente tem que fazer para ter segurança na praia? Quero a resposta de vocês. Você costuma ir à praia com a sua família e com seus amigos? Você acha importante ter esse momento de lazer com as pessoas que você ama? Compartilhe a sua opinião. Aí eu vou querer saber a opinião de vocês no Meet. Combinado? Reveja as informações a seguir extraídas
do infográfico 1. Então, aqui ele extraiu só as bandeirinhas, tá? Que praias do município de Mongaguá estão adequados para as pessoas que queiram tomar um banho de mar? E quais não estão? Então, é só vocês verem. As que estão são as de bandeirinha verde. As que não estão, de bandeirinha vermelha. E botar o nome, tá? Vamos lá. Como você chegou a essa conclusão? Existe aqui uma legenda, certo? Então, a legenda diz pra gente como é que pode. Agora, complete na tabela a seguir, indicando nas colunas correspondentes as praias próprias e as praias impróprias. É só você olhar a sua resposta anterior. Depois, você vai fazer no número 9, não vou mostrar como está com a resposta, imaginando que o sol nasce sempre às 6 da manhã e se põe às 18 horas da noite, né? Considerando esse período, pinte de vermelho no relógio a seguir o intervalo de horas no qual, de acordo com o infográfico, não é aconselhável se expor ao sol. Então, vocês vão fazer uma linha no relógio e vão pintar o horário que não deve se expor ao sol. Combinado? Tudo bem. Tá a mão aqui para ninguém ver o meu relógio. Agora, pinte a primeira coluna do gráfico e a seguir, pinte na primeira coluna do gráfico a seguir a quantidade do total de horas nas quais é possível se expor ao sol. E depois, na segunda coluna, pinte a quantidade do total de horas nas quais não é recomendado tomar sol. Então, nós estamos fazendo vários gráficos, vocês estão percebendo? Tem lá a tabela, tem o gráfico do relógio, que é um gráfico, né? Só que feito em forma de relógio. Tem agora um gráfico de colunas, sempre mostrando a mesma coisa. Então, vamos lá. A presença de gráficos e tabelas é comum em infográficos. As tabelas geralmente são formadas por linhas e colunas e apresentam as informações de maneira organizada, obedecendo a critérios como ordem crescente, decrescente, alfabética ou de importância. Os gráficos costumam apresentar informações de maneira mais imediata e visual e podem ser de diferentes tipos. O gráfico de barras mostra as informações em barras, horizontais ou verticais. O gráfico de barras verticais também é conhecido como gráfico de colunas. Já os gráficos de setores, também conhecido como pizza, que é aquele redondinho, apresentam os dados representados por parte de um círculo, que é o que a gente fez no relógio. Esses recursos ajudam a organizar os dados do texto e a deixar as informações mais claras e objetivas, facilitando a compreensão do conteúdo pelos leitores. Número 10. Pesquise em jornais e revistas 2 diferentes infográficos. Se vocês não tiverem nem jornal nem revista, pesquisa na internet. Combinado? Apresente-os brevemente aos colegas e professor. Não vão apresentar, vão colocar no caderno, tá? Explicando. Coloca no caderno o infográfico. Se você recortou do jornal da revista, você vai colar. Se você viu na internet, é bom você imprimir aquele infográfico e escrever quais são os elementos visuais que estão presentes, se são colunas, se é uma pizza, se são imagens, né, legenda, e a informação que você encontrou em cada um deles, sobre o que eles falam, tá? Então, coloca no caderno, combinado? E depois me manda, ou então me mostra no Meet. Combinado? Então, um beijo e daqui a pouco tem vídeo de matemática.